Nesse primeiro vídeo que eu decidi fazer para vocês, eu vou falar um pouquinho sobre bilinguismo e sobre como que ele veio parar na nossa casa e na vida das meninas. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Michelle Werder, tenho 31 anos, sou professora e escritora, sou casada há quase 10 anos e mãe de 2. A experiência que eu tenho na maternidade vem através do dia a dia, mas como eu sou muito encanada com um monte de coisa, eu acabo pesquisando praticamente tudo aquilo que me interessa e que tem a ver com o desenvolvimento das minhas filhas e com a educação que eu quero dar para elas. Se você é como eu, adora ouvir e também adora compartilhar essa vida de mãe que a gente leva, então esse canal é para você. O bilinguismo foi introduzido na nossa vida em 2017, quando nós nos mudamos para os Estados Unidos, levando a Tina, que tinha só 5 meses de vida. Quando a gente chegou lá, eu resolvi realmente mergulhar nessa coisa da língua, do idioma, da cultura e trazer isso para a Tina também. Então, dentro de casa, a gente praticamente só ouvia músicas em inglês, alguns vídeos que eu assistia e até mesmo alguns desenhos que eu colocava para a Tina. Alguns desenhos bíblicos do YouTube eram todos em inglês. Em casa, a gente ainda conversava, e até hoje a gente conversa ainda em português entre eu e o Wallace. Só que eu fui introduzindo essa conversa aos poucos com a Tina. No começo não era muito, porque eu realmente procurava o inglês mais para mim, para eu estudar, para eu poder aprender. Mas conforme o tempo foi passando, a Tina começou a absorver algumas dessas coisas que eu aprendia. Só que ela foi uma criança que demorou um pouco mais a falar. Talvez até por essa mistura das duas línguas, ela começou a ter esse atraso. Não chegou a ser um atraso preocupante, mas ela falou mamãe e papai, mais ou menos na época que as crianças falam mesmo, né, um pouquinho antes de 1 ano, e ela ficou muito nisso, assim, ela não falava muitas outras palavras e ela falava pouco, mesmo mamãe e papai ela não falava muito. Só que quando eu estava para ganhar a Nath, a Tina ela regrediu no desenvolvimento que ela já tinha tido. Então, quando a Nath nasceu, a Tina parou de falar. As poucas palavras que ela falava, ela realmente deixou de falar e ela ficou praticamente 2 meses sem falar nada. Ela fazia sons, ela chorava, ela fazia manha, mas as palavras mesmo que a gente conseguia entender de mamãe, papai e alguma outra coisinha que ela falava, ela realmente parou de falar. E conforme o tempo foi passando, eu tentei, né? Foi a época que eu tirei a chupeta dela, então foi como se fosse um estímulo para que ela realmente voltasse a falar, a se comunicar. Mas nada deu muito certo, né? Ela ficou estacionada nisso por um tempo. Até que nós recebemos a visita de alguns amigos. E esses amigos têm uma filhinha na época, ela era pequenininha igual a Tina, elas são mais ou menos da mesma idade. E a Tina ouviu essa menininha falando, né, pros pais, pra mãe especificamente, chamando mami, mami, mami. E a Tina começou a repetir. Depois dessa visita, ela começou a repetir muito isso. Ela olhava pra mim e ela falava mami, mami, mami. E isso gerou um impacto muito grande em mim, porque me deu esse start de realmente começar e falar, não, vamos introduzir o inglês com ela. E isso tinha que partir de mim. Então, eu comecei a falar com ela em inglês. Eu tentei praticamente tudo que eu podia falar com ela em inglês no nosso dia a dia. E isso realmente fez uma diferença para ela, porque ela começou a repetir. Quando eu falava com ela em português, a maioria das coisas ela não dava atenção ou ela simplesmente ouvia e ficava quieta. Quando eu falava com ela em inglês, ela começava a repetir as palavras. E isso foi muito interessante porque ela realmente desenvolveu bastante na repetição de palavras em inglês. E foi a partir desse momento que eu decidi, eu preciso ligar a chavinha na minha mente para poder falar inglês com ela e com a Nath também, né? Mas até então com ela, que já estava mais nessa fase de começar a falar. O método que a gente usa, o primeiro mais efetivo que eu vejo é o vocabulário. Então,
como vocês podem ver aqui na minha parede, eu tenho as letras do alfabeto. Aqui embaixo vocês podem ver, eu tenho sentimentos. Aqui em cima, ó, dos dois lados, são algumas ações, mas isso daqui é mais recente. Nem tudo a Tina sabe, ela sabe algumas coisas. Aqui eu tenho os números, as formas geométricas. Aqui embaixo são os 10 mandamentos, que também é recente, ela tá começando a aprender agora. Aqui eu tenho o mapa dos Estados Unidos e o mapa do Brasil. Aqui no meio eu ainda tenho, aqui vocês não vão conseguir ver agora, mas ainda tenho as cores, os dias da semana, o tempo, né, quando tá chuvoso, quando tá ensolarado. Tenho também os dias da criação e acho que é isso. A Tina sabe praticamente tudo, principalmente o que é mais antigo, né, que foram as primeiras coisas que eu coloquei na parede. Ela sabe, inclusive essas palavrinhas aqui, tá vendo? As palavras associadas com as letras do alfabeto. Essas palavras e todo o resto que tem aqui, tá tudo em inglês. Por que tá tudo em inglês? Justamente porque eu quero que ela tenha vocabulário. Então, ela precisa, para conseguir montar as frases, para conseguir dizer o que ela quer, ela precisa ter o vocabulário. O segundo método que a gente tenta usar não é muito certinho e depois eu vou explicar para vocês por quê, mas é o OPOL. One Person, One Language. Uma pessoa, uma linguagem. Ele funciona mais ou menos assim. O Wallace fala com elas em português na maior parte do tempo e eu falo com elas em inglês na maior parte do tempo. Por que eu falo que é na maior parte do tempo? Porque existem algumas situações em que eu não consigo desenvolver com elas o inglês. E eu já vou explicar o porquê. E o Wallace também, em muitas situações, ele dá ordens para elas em inglês, porque ele sabe que elas entendem. Esse método, quem usa ele gosta muito e aprova muito, porque a criança associa. Então, elas associam que comigo elas falam inglês e elas associam que com o pai elas falam português. Elas associam que com a minha mãe elas vão falar em português. Elas associam que com um coleguinha na escola, por exemplo, quando elas forem, se o coleguinha não responder para elas quando elas falarem em inglês, elas vão falar em português com ele. Então, tem toda essa logística, por isso que ele é muito bom e muito recomendado. A minha dificuldade nesse método específico é porque o inglês não é a minha língua materna. Então, algumas coisas que eu fui pesquisar e que eu fui ouvir e ler sobre bilinguismo, uma das coisas mais interessantes que eu li e que eu ouvi algumas pessoas falando é que a nossa língua materna ela é carregada de sentimento. Então, quando a gente precisa expressar algum sentimento relacionado àquilo que a gente quer falar, a nossa língua materna traz toda a bagagem que a gente precisa para expressar exatamente aquilo que a gente quer. E o inglês não é a minha língua materna. Então existem momentos em que eu estou conversando com as meninas ou até mesmo momentos em que eu preciso brigar com elas por alguma coisa que elas estão fazendo de errado ou chamar atenção por uma briga que elas estão tendo ou por algum momento que realmente seja necessário que eu fale de forma mais rápida. Porque quem me conhece sabe que eu falo muito rápido. Nesses momentos eu não consigo me expressar em inglês. Não porque eu não conheço as palavras, mas porque a minha expressão automática, a minha emoção daquilo que eu estou sentindo, daquilo que eu preciso passar para elas, ela vem toda em português. E é muito engraçada essa situação, porque na maioria das vezes isso acontece quando eu tô brava. Algumas dessas vezes já aconteceu de a Tina tá fazendo alguma coisa errada e eu falar bravo com ela, e aí eu falo em português e falo muito rápido e falo um monte de coisa. E aí quando eu termino de falar, ela só chega perto de mim e fala Mami Zengui. E ela faz uma carinha assim. Por que ela faz isso? Porque ela já percebeu que na maioria das vezes que eu falo em português com ela, eu tô brava. Ela associa isso também. E aí eu me acalmo, eu respiro e eu falo pra ela Yes, Mami Zengui. Porque aí a minha cabeça já começa a funcionar de novo no inglês e eu já consigo explicar pra ela certas coisas em inglês, respirando fundo e falando devagar. A minha dificuldade acaba sendo justamente essa da expressão da língua. O inglês nunca vai ser a minha língua materna, como eu estou tentando que seja a delas também, né? Se elas crescerem com esse bilinguismo, eu acredito que elas vão conseguir se expressar muito bem nas duas línguas, o que já não acontece comigo. Comigo tem que ser um esforço muito grande.
Mas esse esforço muito grande que eu me refiro, eu não vejo como uma coisa ruim, porque isso trabalha também a minha mente, isso também ensina a mim. Eu tenho aprendido muito para poder tentar ensiná-las. Isso faz com que cada vez mais eu melhore o meu vocabulário, eu melhore a minha expressão, não necessariamente o meu sotaque, eu não faço muita questão também de perder, né? Porque eu acredito que eu tenho sim bastante sotaque de brasileiro falando inglês, mas eu não me incomodo com ele, contanto que eu fale corretamente. Eu gosto de falar as coisas bem certinho, então eu procuro aprender para poder passar para elas o mais correto possível. Quanto ao desenvolvimento da fala, algumas pessoas já me perguntaram e até já expressaram para mim a respeito do desenvolvimento da fala das duas, tanto da Tina quanto da Nath, argumentando que talvez elas não estejam no mesmo nível de crianças da idade delas, 4 anos para a Tina e de 2 anos para a Nath. Realmente, eu acredito, de acordo com aquilo que eu já presenciei com crianças de quase 4 anos e também com crianças de 2 anos, eu acredito realmente que elas não estejam no mesmo nível de frases. Elas não conseguem, principalmente a Tina, ainda não consegue montar frases muito certinho, bem corretamente, do jeito que uma criança de 4 anos talvez já saiba fazer na maioria dos casos. Isso acontece porque quando nós escolhemos ter esse desenvolvimento bilíngue para as duas, o que veio na minha mente, o que se passou na minha cabeça foi, como nós moramos no Brasil, né? Nós voltamos para o Brasil há 1 ano atrás, 1 ano e meio. Mesmo aqui, eu quis que elas tivessem esse desenvolvimento, essa educação bilíngue. Nós moramos no Brasil, elas vão para a escola no Brasil e na escola elas vão aprender português. Elas serão alfabetizadas no português. Na rua, elas vão falar em português. Com a família, elas vão falar em português. Então, dentro de casa, elas têm que aprender o inglês. Essa foi a ideia que se passou na minha mente. O que acontece? No ano passado, que foi o primeiro ano que nós estávamos aqui, eu não trabalhei, eu fiquei com elas em casa. Então, esse desenvolvimento do inglês para elas continuou dentro de casa e elas praticamente não saíam, né? Elas não tinham contato com outras crianças, não iam para a escola. Nesse ano, eu comecei a trabalhar. Eu imaginei já, elas vão ter esse desenvolvimento, então eu preciso aumentar o inglês com elas dentro de casa, porque na escola elas vão desenvolver o português a partir de agora. Só que na primeira semana que elas foram para a escolinha, a quarentena começou. E aí, quando a quarentena começou, eu parei de trabalhar, né, presencial, eu comecei a trabalhar online, dando aulas online, e elas pararam de ir para a escola. Então, elas já estão novamente há 6 meses sem ir para a escola. A Nath acordou. Por conta dessa situação, elas continuam apenas no inglês. Elas não têm contatos com pessoas fora família, fora minha mãe, fora o Wallace. Hello! Elas não têm contato, fora esses poucos que a gente tem dentro de casa e, né, com a família, elas não têm esse contato em português ainda, por causa da quarentena. Tia, come on. Mas quando elas tiverem essa introdução, esse início na escola, elas vão aprender o português, vão desenvolver a fala no português também, porque por enquanto elas só entendem e repetem algumas coisas. Se vale a pena insistir? Sim, vale muito a pena. Eu tenho toda essa dificuldade, essa circunstância de que o inglês não é a minha língua materna, eu preciso estudar cada vez mais e isso é uma coisa ótima, então eu não vejo como um lado ruim. Tem esse pequeno atraso, talvez, no desenvolvimento da fala delas, porque elas não montam tantas frases quanto outras crianças que falam só inglês ou que falam só português. Elas montam menos frases, mas elas sabem e entendem, a maioria delas, nos 2 idiomas. Então isso vai ser algo muito benéfico para elas no futuro. Eu acredito muito que quando elas realmente desenvolverem nos 2 idiomas, elas vão poder falar muito mais certinho do que uma pessoa que aprendeu inglês já na adolescência ou realmente bem mais tarde. Então eu acredito que vale sim muito a pena insistir e eu pretendo continuar o máximo que eu puder
falando inglês com elas dentro de casa, porque eu acho que vale muito a pena. E eu acredito que todas as crianças que tenham essa oportunidade, que tenham um pai ou a mãe que falam outro idioma, que tenham um avô, uma avó, alguém da família ou alguém que cuida, que deveria sim ensinar esse outro idioma, porque a criança só tem a ganhar com isso. E é isso aí, pessoal. O primeiro vídeo, então, que eu resolvi fazer pra vocês foi sobre esse assunto que muita gente vê e pergunta como é que funciona aqui em casa e como que é o desenvolvimento das meninas e como que é toda essa história de inglês e português para elas. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha matado a curiosidade de vocês, e se vocês quiserem perguntar qualquer coisa ou contar como que é a experiência de vocês também, caso isso aconteça na casa de vocês, eu vou adorar ouvir, eu vou adorar responder as perguntas que vocês tiverem. Pode comentar, pode compartilhar o vídeo, curte aí e até a próxima, pessoal. Bye, bye, Tina. Say bye, bye. Ok, baby.